Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo e o dia é 14 de janeiro de 2024. Já estamos no dia 14 de janeiro, já se passaram 14 dias do novo ciclo de um novo ano. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 15 do livro de Números, o capítulo 15 do livro de Números. O livro de Números, para quem não sabe, que foi o quarto livro escrito por Moisés, também o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada e o quarto livro do Antigo Testamento. Em tudo adquirimos conhecimento e em tudo adquirimos sabedoria. E é com esta mentalidade que vamos fazer a nossa leitura, vamos ler e comentar o nosso capítulo de hoje. Mas antes, já deixa aí seu like. Comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que este trabalho chegue para mais e mais pessoas. E se de repente a gente conseguir levar motivação, riqueza, sabedoria, vida plena, paz espiritual para uma pessoa que a gente possa ajudar com motivação, já vai ter valido muito a pena o nosso trabalho. Então deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Mas se isso for dar muito trabalho para você, então apenas o seu like ali, ó, aquela mãozinha positiva, deixe seu like aí no nosso vídeo, no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais pessoas. Bora lá? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. O livro onde você encontra respostas, o manual onde você encontra respostas para todas as questões relacionadas com a sua vida, seja questões financeiras, questões de relacionamento, questões de trabalho, questões de saúde, questões conjugais, o que você imaginar, você encontra respostas para tudo aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos abrir aqui no capítulo 15, lembrando que aí no nosso canal você vai encontrar aí no nosso canal a playlist para você acompanhar, você vai encontrar a playlist aí para você acompanhar todos os vídeos, ou seja, todas as leituras e os comentários que fizemos dos capítulos anteriores, Então você vai encontrar aí no nosso canal a playlist chamada Números, e lá você vai poder obter este conhecimento, você vai poder assistir os vídeos dos capítulos anteriores, ok? Só tomar um pouco d'água aqui, muito quente, muito calor aqui em São Paulo. Isso exige que a gente esteja sempre se hidratando, tomando muita água. Então bora lá, vamos continuar a nossa leitura, vamos fazer a nossa leitura de hoje, né? Perfeito? E no capítulo 14, versículo 1 do capítulo 14, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Então lembrando que Deus sempre se dirigia diretamente a Moisés. Versículo 2: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos darei. Versículo 3: E fizerdes ao Senhor uma oferta queimada ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou em vossas solenidades, para apresentardes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho. Então, lembrando que no capítulo anterior, no capítulo 14, né, Deus condenou aquela geração de Moisés, que estava lá, Moisés, Arão, perfeito?
ele condenou toda aquela geração a perecer, a falecer ali, e os seus cadáveres serem consumidos ali pelo deserto. Por quê? Porque era uma geração que vivia murmurando contra Deus, que não acreditava em Deus, que não tinha fé nenhuma. Uma geração que não queria saber da liberdade, queria sim voltar lá para a escravidão do Egito. Então aquele povo ali, Deus condenou eles a ficarem vagando ali pelo deserto por 40 anos. 40 anos eles ficaram ali vagando pelo deserto. Tamanha era a desobediência, a falta de fé e a descrença daquele povo. Um povo que reclamava de tudo, que criticava tudo, que vivia falando mal das pessoas. Perfeito? Por que Deus fez isso? 40 anos que eles ficariam ali vagando ali pelo deserto. Só para você ter uma ideia, uma caminhada, uma viagem a pé ali do Egito até Canaã, até onde está hoje Israel e a Palestina, ali até as terras de Canaã, que seria a terra prometida, demoraria aí por volta de 40 dias, 60 dias no máximo. E esse povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida, ou seja, para poder entrar na terra prometida, porque Deus, de tanto eles murmurarem contra Deus, reclamarem, não acreditarem em Deus, não ter fé em Deus, então Deus colocou essa sentença contra eles. Toda aquela geração deveria falecer, todo aquele povo deveria falecer, toda aquela geração de Moisés, inclusive Moisés e Arão, eles teriam que morrer ali no deserto, e essa geração não poderia entrar então na terra prometida, Tudo por quê? Porque Moisés escolheu 12, um de cada membro das tribos, das 12 tribos de Israel, para que eles fossem lá vistoriar a terra, para que eles fossem fazer uma análise da terra ali, a terra prometida, saber como que era aquela terra, se era uma terra boa, se era uma terra frutífera, se era uma terra que dava colheita, se você plantando ali da colheita, se os moradores lá viviam em tendas ou viviam em casas fortificadas, tipo alvenaria, por exemplo, né? E dos 12, eles demoraram, ficaram 40 dias analisando a terra, e quando eles voltaram, 10 deles falaram mal ali para todo o povo de Israel, falaram mal ali daquela terra, que aquela terra não prestava, que era uma terra improdutiva, que eles não iriam conseguir conquistar aquela terra, porque os moradores de lá eram fortes, eram descendentes de gigantes, eram os filhos de Anak, e a família de Anak, o povo de Anak, eram todos descendentes de gigantes. Então aquele povo de lá era gigante, já eles eram gafanhotos, eles se viam como gafanhotos, como insetos, como formigas. Então, conforme você se vê, assim os outros vão te ver também. Conforme você se enxerga, assim os outros vão te enxergar também. Então, eles se viam como gafanhotos, então eles eram gafanhotos, eram formigas, e o povo de lá era tudo um povo gigante, era povo gigante. Então, eles jamais iriam conseguir conquistar aquela terra. Então 10 espalharam o pânico, espalharam o terror, o medo ali por todo o povo de Israel. Então aquele povo de Israel chorou, ficou amedrontado, queria já eleger um novo capitão para que levasse eles para de volta para o Egito, para a escravidão do Egito. Então eles ficaram, aqueles 10 amedrontaram ali o povo todinho, todo o povo de Israel ficou com medo, chorando, apavorado ali com medo de tentarem conquistar ali a terra prometida. Somente 2 dos 12 falaram bem da terra. E disseram que se eles tivessem fé, se eles acreditassem em Deus e colocassem Deus à frente, eles certamente iriam conquistar aquela terra. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz leite e muito mel. Então só 2 que foram Josué e Caleb falaram bem ali daquela terra. Os outros 10 meteram o pau, apavoraram todo o povo ali. Aquele povo ficou com medo de seguir em frente, e eles reclamavam ali contra Moisés e tentaram apedrejar Caleb e Josué. E certamente, se Deus não tivesse intervido, se Deus não tivesse colocado à frente, perfeito? Certamente eles iam apedrejar Caleb, Josué e também Moisés e Arão, e eles iriam voltar ali para o Egito, iriam voltar para a escravidão do Egito, que era um povo descrente, era um povo que reclamava de tudo, era um povo que não acreditava nada, era um povo sem fé, perfeito? Então isso foi no capítulo anterior. Então vamos seguir aqui
né? Falando agora do capítulo, este capítulo de hoje, que é o capítulo 15. E o versículo 4, continuando: então aquele que oferecer sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, oferecerá uma 10ª parte de farinha misturada, com a 4ª parte de um hin de azeite. Então aquele povo que oferecer, que fizer a oferta ali ao Senhor, oferecerá uma oferta de alimentos, oferecerá uma 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Versículo 5: e a 4ª parte de hin de vinho para a oferta de bebida, com a oferta queimada, ou para o sacrifício de um cordeiro. Então aquele povo que vai entrar, aquele povo que vai entrar lá na terra prometida, não aquele que ficou amedrontado, não aquele povo que ficou amedrontado. Aquele povo ali, Deus já sentenciou eles à morte no deserto, todos, inclusive Moisés e Arão. Os únicos dois vivos ali que se salvariam era Josué e Caleb. Todos teriam que morrer para eles poderem entrar na terra prometida. Versículo 6: para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 partes de farinha misturada, com a 1/3 parte de um hin de azeite. Versículo 7: e para a oferta de bebida, a 1/3 parte de um hin de vinho, em cheiro suave para o Senhor. Versículo 8: e quando preparares o novilho para a oferta queimada ou sacrifício para cumprir um voto ou oferta pacífica ao Senhor. Versículo 9: então oferecerás com o novilho uma oferta de alimentos de 3/10 de farinha misturada, com a metade de um hin de azeite. Então, só lembrando, nosso canal aqui, nosso trabalho aqui não é debater nem discutir questões religiosas, crenças. Então, naquela época, na época de Moisés, lá na época de Moisés, eles se livravam, pediam perdão dos seus pecados, oferecendo ao Senhor sacrifícios de animais, de cabras, de carneiros, de bodes, de novilhos, de bois, de pombinhas, de rolinhas. Então era dessa maneira que eles pediam perdão a Deus por seus pecados. Você pode hoje em dia achar se isso correto ou incorreto, não importa. O que aconteceu foi lá atrás, não tem o que não tem o que se falar, se desfazer de nada. Era a maneira deles daquela época. De lá para cá, a civilização mudou, o povo mudou, as culturas mudaram. Tudo bem, hoje em dia tem a justiça é que vai sentenciar a pessoa a 1 ano de prisão, 10 anos de prisão, prisão perpétua, 30 anos de prisão. Hoje é dessa forma, mas lá antigamente era assim que se fazia. E era a cultura, a cultura daquele momento. Versículo 10: e deverás trazer como uma oferta de bebida metade de um hin de vinho, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Versículo 11: assim será feito com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Então, bois, carneiros, cordeiros, cabritos, pombinhas, rolinhas, todos eram oferecidos para o perdão do pecado das pessoas daquela época. Versículo 12: segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um, conforme o seu número. Então, segundo o número das ofertas feitas, Deus fará com cada um conforme o seu número. Versículo 13: todos os que nasceram na terra, todos que nasceram da terra, farão essas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Então, todos que nasceram ali, que são israelitas. Versículo 14: e se um estrangeiro peregrinar convosco, ou se estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ofereceram uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor,
como vós fizerdes, assim fará ele. Então, se houver algum estrangeiro, e certamente haviam estrangeiros ali naquela caravana, porque era naquele acampamento, que era um acampamento muito grande. Só lembrando para você que foi feito aqui o livro de Números trata exatamente disso, do primeiro censo que foi feito ali junto ao povo de Israel, e só os homens eram contados, só os homens com idade igual ou superior a 20 anos que estivesse preparado para a batalha, preparado para a guerra, foram contados. Esse número deu 603.550 homens preparados ali para a guerra, para a batalha. Então não foram contadas as mulheres, novas ou velhas, não foram contados aqueles senhores, ou aquele que está enfermo, ou aquele que é aleijado, que não estava preparado para a guerra. Também não foram contados os jovens com idade inferior a 20 anos. Então esse número de 603 mil deve chegar aí por volta dos seus 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas, por aí. Era muita gente. Então com certeza ali existiam homens israelitas casado com mulheres egípcias, e homens egípcios casados com mulheres israelitas. Tanto é que nos capítulos anteriores eu narrei a história de um homem que era filho de uma israelita com egípcio. Esse homem, por ter falado mal de Deus, ele foi condenado, ele foi sentenciado à morte por apedrejamento. Então, certamente era um número muito grande ali de pessoas, e certamente haviam estrangeiros que estavam ali entre eles. Versículo 15: o mesmo estatuto haverá para vós da congregação e também para o estrangeiro que peregrinar entre vós, um estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, o mesmo estatuto haverá para vós da congregação, ou seja, para os israelitas, e também para aquele estrangeiro que peregrinar entre vós, em estatuto perpétuo das vossas gerações. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Então, conforme o israelita era, também era o peregrino, também era o estrangeiro. Versículo 16: uma mesma lei e um mesmo hábito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Então, essa lei, ela servia tanto para aquele israelita como também para o peregrino, para o estrangeiro que estava ali entre o povo de Israel. Versículo 17: e o Senhor falou a Moisés dizendo, então novamente o Senhor se dirige a Moisés e fala: fala aos filhos de Israel, fala aos filhos de Israel, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrardes na terra que vos... Então, versículo 18: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra a que os levarei. Versículo 19: então, quando comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Então, quando comer do pão daquela terra, farás ofertas ao Senhor. Versículo 20: oferecereis um bolo das primícias da vossa massa em oferta alçada, como fareis a oferta alçada da eira. Assim oferecereis. Versículo 21: das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Versículo 22: e se errardes e não obedecerdes a todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Versículo 23: tudo o que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou Moisés e dali em diante nas vossas gerações. Então, o que está se falando aqui, está se falando das ofertas, dos dízimos, de você fazer doações. Por que doações? De repente as pessoas se importam muito com essas questões religiosas, de doar, de pagar o dízimo, de fazer uma oferta e tudo mais. Nada mais é o que está se falando aqui, que quando você doa, você está ajudando ao seu próximo.
Quando você doa, você está ajudando ao próximo, você está dando um sinal para o universo, você está dando um sinal para Deus que você é uma pessoa plena, que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa abundante, que você tem para você e também para ajudar as outras pessoas. É este o sinal, sinal de prosperidade, sinal de abundância. Ou seja, você tem para você e também para o seu próximo. Você tem para os seus e também para o seu próximo. Então, esse é um sinal de riqueza. É o maior sinal de riqueza é aquela pessoa que consegue ajudar financeiramente ou de qualquer outra maneira, a ajudar os filhos de Deus. Que nem todo filho de Deus vai ter a mesma prosperidade, vai estar no mesmo estágio de evolução que você. E nesse estágio de evolução e nessa riqueza que eu estou me referindo, não é só a riqueza financeira, não é só o dinheiro. Porque riqueza não é dinheiro. Dinheiro é um dos fatores da riqueza. Então, a riqueza tem aí seus 10 fatores ou mais. Talvez o dinheiro esteja lá em 10º colocado. Pense, quem precisa de dinheiro não é o rico. O rico nem pensa em dinheiro. O rico não precisa de dinheiro. E é por isso que o dinheiro vai para ele. Existe aquele ditado, né? O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, porque é uma questão, um sentimento de escassez, de precisão, de necessidade. Então o rico, por não necessitar de dinheiro, por não ter esse sentimento de precisão de dinheiro, então o dinheiro vai para ele. Já o pobre, por precisar, por necessitar de dinheiro, então o dinheiro foge dele. Então o sinal, a doação, o dízimo, a oferta é um sinal sempre de prosperidade. É o que está falando aqui. É o que está se dizendo aqui. Então você não se preocupe quando você der, por exemplo, dízimo na sua igreja ou fizer uma oferta. Não se preocupe, ou der um trocado aí no farol para um menino de rua, para um morador de rua. Não se preocupe com o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Não é problema seu. Não é problema seu, não se importe, não se preocupe, apenas faça a sua parte. Dê, doe, seja generoso, faça uma generosidade de coração. É o que está lá no livro de Provérbios. A alma generosa prosperará, ou seja, a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Feliz não é aquele que recebe, feliz é sempre o que dá. Porque o que dá, ele está fazendo este ato porque ele tem. Então, ele feliz é porque ele tem, para ele também para dar ao seu próximo. Então pense sempre nisso. O que estamos falando aqui da questão de doação é você ajudar sempre ao próximo. A alma generosa sempre vai prosperar. Já aquela alma caridosa, aquela alma que depende, que não tem para o próximo, não tem também, nunca vai ter também para ela. Perfeito? Entendido até aí? Então, seguindo aqui, versículo 23. Tudo o que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, esse já foi. Versículo 24. Então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e oferta de bebida, conforme a sua ordenança, e um bode para oferta pelo pecado. Então, quando era cometido alguma transgressão, alguma iniquidade ali na congregação, então toda a congregação, ela precisaria, porque faltou ali a comunicação, eles não ensinaram, porque você está passando sempre para o seu próximo o conhecimento, para que ele venha ter o conhecimento. É tipo numa empresa, você tem lá na empresa várias equipes, perfeito? E de repente uma equipe não está indo bem. E a outra equipe, pô, se acha bam, o nosso trabalho está indo muito bem, então nós somos vencedores. Não existe vencedor. É feito uma engrenagem, uma empresa tipo uma engrenagem. Então aquela engrenagem tem vários dentes. Se um dente estiver ruim, toda a engrenagem está ruim.
A empresa é a mesma coisa, não adianta a equipe de vendas vender pra caramba se a equipe de produção não consegue produzir, se o departamento financeiro não consegue receber. Então não adianta. Então tudo é uma engrenagem. Então tudo é uma engrenagem. Então aqui na congregação alguém errou, fez alguma coisa errada. Então toda a congregação vai pagar. Que é para quê? Para que todos trabalhem em conjunto. Versículo 25. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e a congregação lhes será perdoada, porque foi ignorância, e trarão a sua oferta, uma oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa da ignorância. Então foi por causa da ignorância, a falta de conhecimento. Eles erraram aqui e estão pagando pela falta de conhecimento. E aquela congregação, aquele povo, eles gostavam de fazer doação porque era exatamente isso, para mostrar o quê? Para mostrar que eles eram capazes, que eles eram possuidores, que eles tinham para eles e também para o próximo. Versículo 26, e será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles, vendo que todo o povo estava em ignorância. Então todo aquele povo ali estava errando por ignorância, não por ato planejado, não por ato falho, não por ato que a pessoa estava fazendo ali, né? Para querer alguma coisa em troca, não estava querendo se aproveitar da ocasião. Então é um pecado por ignorância. Versículo 27. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para oferta pelo pecado. Então se uma alma pecar, errar por ignorância, então ela vai oferecer uma cabra de 1 ano para oferta pelo pecado. Uma cabra pela oferta pelo pecado. Versículo 28. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e ela será perdoada. Então aquela alma, o sacerdote vai fazer expiação ali por aquela alma, e ela será perdoada pela a sua ignorância, pela sua ignorância. Lembre-se lá que Jesus falou, perdoe 7 vezes 7. Então Deus é muito misericordioso, Ele vai te perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, não importa. Não importa, só não cometa o mesmo erro novamente. Mas lembre-se sempre que o perdão vem, mas a correção também vem. A disciplina também você terá que pagar, você terá que sofrer a disciplina pelo seu pecado. Então você vai ser perdoado, mas vem a disciplina de qualquer maneira. Versículo 29. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, a lei era a mesma, tanto para aquele que nasceu ali, do povo de Israel, tanto para o peregrino que está entre aquela congregação. Versículo 30. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, ou seja, a alma que fizer alguma coisa aqui de caso pensado, que ela planejou, é uma presunção, que seja dos nativos da terra ou de um estrangeiro, fará ofensa ao Senhor, e essa alma será destruída do meio do seu povo. Então aquela alma que planejou aquele pecado, aquela alma que agiu por presunção, né, que quis fazer aquela maldade, quis cometer aquele pecado, aquela alma ali, ela seria então destruída do meio do povo. Versículo 31. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. Então essa alma será destruída. Aquela alma, ela deveria ser destruída do meio ali do povo de Israel, porque ela transgrediu o seu mandamento, transgrediu o mandamento de Deus. De caso pensado, ela planejou, ela quis fazer aquela maldade, ela quis tirar a vida do outro. Então essa alma deve ser destruída ali do meio da congregação do povo de Israel. Versículo 32. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia do sabá. Então
os filhos de Israel estavam ali no meio do deserto e encontraram um homem que estava colhendo lenha ali no dia do descanso, o dia do sabá. Lembrando que Deus, ele fez todas as coisas. Ele fez o universo, separou os mares, fez os animais, fez os vegetais, todas as frutas, fez a luz, haja luz, né? E fez também o homem em 6 dias. No sétimo dia ele descansou, ele repousou, ele foi desfrutar da sua criação, de tudo que ele havia criado. Então, o sétimo dia é sagrado para o povo judeu, é o dia do descanso. Versículo 33, e aqueles que o encontraram apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Então eles apanharam aquele homem ali e levaram até a congregação de Israel, o povo de Israel, a Moisés e a Arão, para que eles tomassem providência sobre aquela iniquidade que aquele homem estava cometendo, trabalhando no dia do sabá. Versículo 34, e o puseram sob guarda, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então, até aquele momento, Deus não havia falado para Moisés e para o povo de Israel ali o que devia ser feito com aquele homem que estava descumprindo um dos mandamentos de Deus. Versículo 35, e o Senhor disse a Moisés, certamente esse homem morrerá, toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. Então Deus falou para Moisés, e assim era que era o julgamento da época lá, daquela era de milhares e milhares de anos atrás. E o que aconteceu, aconteceu, e não tem o que se debater, se discutir aqui. Não estamos aqui para discutir se era certo ou se era errado. Foi o que aconteceu e que você não tem o que fazer com o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Então esse homem deveria ser separado, colocado para fora do acampamento, e lá fora do acampamento ele deveria ser apedrejado até a morte. E era assim que era a lei da ocasião. Versículo 36, e toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, sempre, por exemplo, uma doença que era muito comum na época era a lepra. Então a lepra era muito comum ali na época, ali entre o povo de Israel. Então essa pessoa, o leproso, ele deveria ser colocado para fora do acampamento. Ele não poderia conviver ali com os habitantes ali do acampamento, porque ele iria certamente contaminar toda a congregação, todo o povo, porque a lepra é muito contagiosa, certo? Então eles eram colocados para fora, e quando se ia apedrejar um condenado à morte, deveria ser apedrejado também fora do acampamento, e foi o que eles fizeram. Ou seja, todo o povo de Israel levou aquele homem ali para fora do acampamento e o apedrejaram até ele morrer, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 37, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, novamente o Senhor fala com Moisés. Versículo 38, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponha uma faixa azul. Versículo 39, e nas franjas essa faixa estará para que o vejais, e nas franjas essa faixa estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Versículo 41, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e sejais santos aos vossos olhos. Sempre foi ali no livro de Levítico, nós fizemos esse trabalho do livro de Levítico, e a intenção de Deus, a vontade de Deus era transformar aquele povo, o povo de Israel, em um povo puro, um povo santo, um povo santíssimo, que representasse a santidade de Deus aqui na terra. Então no livro de Levítico trata exatamente deste desejo de Deus de transformar aquele povo em um povo puro, o povo que representasse a pureza de Deus. Versículo 41, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tereis da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E este foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Então fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 15, mais um grande capítulo, mais uma grande leitura de sabedoria, conhecimento de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então, mais
mais uma leitura, concretizamos nesse momento. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida plena, com muita sabedoria, muita riqueza, paz espiritual e saúde. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Faça a sua inscrição aí no nosso canal. Mas se isto for muito para você, então basta você deixar o like, aquele likezinho ali, aquela mãozinha positiva ali, o sinalzinho do like, que agindo assim a plataforma vai entender que este material é relevante e vai mandar para muito mais pessoas, para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!